Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Aqui vai mais um vídeo da Celestial. Estou experimentando fazer traduções de várias qualidades de vídeos dela. Eu tenho feito sobre os zumbis, tenho feito sobre as pragas, tenho feito o diabo a virar como um anjo de luz. Hoje é falando sobre uma crise alimentar que vai vir, mas não é uma crise qualquer, meus irmãos. Eu estava vivendo e o fôlego estava-me faltando. Ora, vocês sabem muito bem que aqui no meu canal eu tenho falado há muitos anos, excuse-me, acerca da fome vai vir, a fome vai vir. Eu quero dizer a vocês que eles vão usar... Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer isso aqui? Eles vão usar alimentos modificados para criar tanta doença que você não imagina. Você pode dizer, irmão Lúcia, mas isso não é nada novo. A gente sabe que muitos alimentos que são processados, são alimentos que são perigosos. Por exemplo, os hot dogs, as hamburgers, a gente não sabe o que é que está comendo. Aquelas chicken nuggets que é tão apetecidas pelas crianças todas ao redor do mundo inteiro, também é uma carne que está processada, tem várias coisas ali que nós não sabemos o que é. Não é como pegar numa perna de galinha e comer. A perna de galinha pode sim ter lá algumas coisas prejudiciais para a saúde, mas aquelas chicken nuggets, aqueles hot dogs, aquilo tudo que as crianças comem, ninguém imagina o que é que eles estão comendo. Só que, pasmem, o que vai vir, que vai fazer mal à saúde, não é nada disso. São vegetais. São coisas que nós pensamos que cresceu na terra, é bom. Nós sabemos que há alimentos orgânicos, portanto vegetais, etc., orgânicos, e há aqueles que são bombardeados com GMO. Estes ainda têm uma única e perigosíssima, arrepiante característica, que você vai ficar de queixo caído. Parece que cada vez que eu ouço um vídeo dela, parece que eu digo, meu pai do céu, de onde é que... Como é que essa mente diabólica dessas pessoas do mundo inteiro podem chegar a este nível? Você não imagina o que é que ela vai dizer. Você não imagina. Eu estava ouvindo, oh my God. Vai faltar muitos alimentos. Ela vai aqui mencionar alguns dos alimentos que vão faltar mesmo. Deixa eu ver se eu digo já aqui na frente, que assim já vocês fiquem. Alguns alimentos serão primeiro cada vez menos acessíveis e depois serão um luxo. Quer dizer, eles vão ficar cada vez menos acessíveis e depois vai ser um luxo se você conseguir estes alimentos. E não pense que é caviar, nem lagosta, não. Até que não estejam mais disponíveis, portanto eles vão acabar mesmo. Carne, legumes frescos, manteiga, óleo, açúcar e pão. Estes são os alimentos que vão ficar cada vez mais escassos e vão mesmo acabar. Portanto, meus irmãos, eu já tenho dito a vocês que manteiga, eles também vendem aquela comida de emergência, eles também, por incrível que pareça, eles têm a lata de manteiga em pó. Manteiga, legumes, também têm latas de legumes moídos. Óleo, portanto, açúcar e pão. Pão, claro que temos que ter a farinha. E açúcar é que vai ser um pouco mais, mas o açúcar também faz mal à saúde só. Mas isso, meus irmãos, vocês preparem-se porque este vídeo vai ser muito forte. Você não imagina o que é que ela vai contar aí. Estava vendo o vídeo dela e disse, meu Deus do céu, como é que é possível? Eu nunca pensava numa coisa destas que fosse acontecer. Nunca. Eu vou orar ao Altíssimo, então vou fazer o vídeo. O vídeo é bastante grande, eu não sei se vai dar 1 ou 2 vídeos, tudo depende, porque tem aqui muito escrita, vamos a ver. Eu não gosto de fazer vídeos muito grandes. E também não posso falar muito a seguir, porque a minha voz depois começa a falhar, só vamos a ver. Eu vou orar ao Altíssimo.
Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Sabemos que vai vir uma grande fome. Fome de comida e fome da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a estar em dia contigo, a prepararmos-nos com sabedoria, Senhor. A usar o nosso dinheiro com sabedoria, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor Pai Santo. Nós te damos graças, Pai Santo, Senhor. Pai, livra-nos dessa perseguição que vai vir, Senhor. Desta fome, deste destruimento do templo do Espírito Santo que somos nós, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Mais uma vez abençoa e guarda a nossa irmã Celeste, Senhor. E abençoa e guarda todas as pessoas que estão dando ouvidos a estes alertas, Senhor. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, eu vou então mostrar aqui a foto que ela escolheu. Já a foto em si já vai te dar mais ou menos uma ideia daquilo que vai vir. Ok, meus irmãos, a foto é esta aqui assim. Aqui está, olha, aqui está. Olha, aqui. Vocês estão vendo aqui aquilo que eles vão meter nos vegetais, nas frutas, etc. Pois vocês que preparem-se, porque este vídeo vai ser forte. Ela começa, claro, quase sempre com uma passagem bíblica. E então ela começa com Atos 11, 27 a 30. Atos, que está aqui, 11, 27 a 30, que diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E ela diz que o que vai vir é realmente para todo o mundo. Em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer os irmãos que habitavam na Judeia. O que com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos para a mão de Barnabé e de Saulo. Portanto, aqui está falando de uma grande fome que ia vir e os discípulos juntaram-se e disseram que cada um ia ajudar o seu irmão conforme pudesse. Isto é Atos 11. Agora, ela também tem aqui uma passagem bíblica, Mateus 25, de 25 a 27. Diz assim: Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeio? Mas isto não é isso que está aqui. Os irmãos que me perdoem, eu enganei. É Mateus 6, não é 26. Mateus 6, desculpa, 25 e 26. 26 e 27. 25 a 27. Está difícil. 25 a 27. Os irmãos que me perdoem. Ok. Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aliás, era só, diz aqui 27, mas e qual de vós, por estar ansiosos, pode adicionar uma única hora à sua vida? É o que diz aqui, este aqui é um pouco diferente. Ok, vamos então ao sonho dela que dá que falar. Já vou te dizer que é um sonho difícil. Uma profecia que o Senhor deu a ela. Sonhos podem ser tão reais às vezes que não podemos dizer a diferença. As emoções que eu passei com algumas das minhas, portanto dos meus sonhos, são esmagadores. Muitas vezes eu acordo em choque, vejo o meu quarto e suspiro de alívio e digo: ai, este foi um deles. Portanto, ela diz que tem sonhos, e realmente, irmãos, por incrível que pareça, especialmente os sonhos agora recentes, que eu já conheço a cara dela, não é? Quando ela tem aqueles sonhos, ela acorda de manhã inchada. E inchada. Posso ver a pressão que ela passa durante aquele sonho, durante aquilo que ela vê. Este sonho me lembrou como a América é verdadeiramente perigosa, como há todo um mundo de assassinatos, espionagem, ameaças, intimidação nos bastidores. Pessoas comuns, é um jogo de gato e rato para as suas vidas.
Há uma divisão acentuada entre aqueles que sabem a verdade e aqueles que vivem sobre a rede de mentiras formadas pela mídia e pessoas poderosas. Este sonho me mostrou os interesses muito poderosos lá fora e não pensem em apagar alguém que possa expor e revelar os seus planos do fim dos tempos. Ok, deixa-me explicar isso melhor. Ela está dizendo que o mundo lá fora é diabólico e quando, portanto, por outras palavras, eles não têm mãos a medir o que é que eles vão fazer. E quando alguém descobre o plano deles, aquilo que eles vão fazer, ela diz que este sonho me mostrou o interesse muito poderoso lá fora, que eles não pensem em apagar alguém que possa expor e revelar os seus planos de fim dos tempos. Quer dizer, quando alguém expor os planos deles, eles não pensam duas vezes em apagar aquela pessoa. No entanto, Deus revelou as coisas ocultas para que o seu povo possa se preparar. Amém. Esta profecia é de insegurança alimentar e fome. Eu falei de sinais de alerta como o desaparecimento de alimentos básicos, a crescente dependência de apoio do governo, o aumento de falta de moradias em todos os estados. Eu vi pessoas perderem a capacidade de sustentarem a sua família, uma família, e depois a hipoteca, até mesmo um salário mínimo. Estas coisas não podiam ser consertadas pelo governo e muitas famílias caíram nas rachaduras, quer dizer, muitas famílias perderam as casas, perderam os trabalhos, etc. Alguns alimentos serão primeiro e cada vez menos acessíveis. Depois serão um luxo, até que não estejam mais disponíveis. Por exemplo, carne, legumes frescos, manteiga, óleo, açúcar e pão. Muitos itens só serão encontrados se você conhecer alguém com uma faixa interna para obtê-los, ou seja, este tipo de escassez é conhecido como uma economia de mercado negro. Quer dizer, estes itens vão ser tão procurados e não vai haver, que vai ser quase tão perigosos como a droga nos dias de hoje, por exemplo. A pessoa, sempre há alguns que fornecem, mas é sem que ninguém saiba. É o que ela está dizendo, mercado negro, onde bens e serviços não são mais acessíveis a todos e são fornecidos privadamente por quantias extremamente altas de dinheiro, fora da capacidade do governo de dá-las a todos. À medida que estes itens desaparecem de circulação, a resposta inicial que o Senhor me mostrou foi irritação e reclamação. E essas pessoas vão dizer, por que é que eles pararam de vender isso? Por que eles pararam de fazer isso? As pessoas nem reconheciam o perigo de ver a comida secar do jeito que a água se esvai antes de um tsunami. Eu vi uma grande falta de reconhecimento do que realmente está acontecendo. Muitos pensarão que é apenas uma fase. Não é o que está acontecendo também agora, irmãos. As pessoas pensam que é uma fase, um atraso logístico, onde a carne está presa em fábricas e produtos de varejo e então estão algumas semanas atrasadas. Mas com demora mais e mais, estes reabastecidos de supermercados e à medida que menos itens voltam às prateleiras, as pessoas finalmente perceberão que estão assistindo ao declínio de uma economia que não é mais capaz de se alimentar. A reação natural a isso será pânico. O Senhor me deu este sonho marcante em 22 de setembro de 2021, com uma lição perturbadora sobre a insegurança alimentar. Em certo momento o Espírito Santo ficava-me dizendo, pilgões. E eu sabia que as pragas comem colheitas, e, portanto ela sabia que estes pilgões, eles comem colheitas e afligem as culturas. Mas serão um dos muitos fatores que vão afetar o abastecimento alimentar. Isto significa baixo rendimento, porque estas pragas podem devorar grandes áreas de terra em pouco tempo. Gafanhotos e outros tipos de insetos que destroem as culturas e também serão um grande problema. Apesar das toneladas de produtos químicos que são derramados nos suprimentos de alimentos todos os anos na América para protegê-los e mantê-los livres das pragas. Sonhei que descobri milhões de hectares de terra semeada com comida de GMO.
Não sei como encontrei este campo, mas enquanto caminhava pelo campo, de repente me vi na frente de milhões e milhões de quilômetros de terras cultivadas, de alimentos extremamente tóxicos. Extremamente tóxicos. Fiquei chocada. Quando enfiei a minha mão para investigar uma parte da colheita, caí do chão na minha mão. É um alimento chamado mandioca, yuca. É um tubérculo de raiz pesada, mas este que veio obedientemente à minha mão não pesava nada, literalmente nada. Ela diz que era como uma folha de papel. Ela diz que estava andando e de repente foi tocar naquela coisa que a yuca é uma raiz. Ela diz que não sabe como é que aquilo veio parar à mão dela e ela viu que aquela raiz de mandioca, e vocês sabem muito bem o que é mandioca aí no Brasil, vocês prestem atenção ao que é que ela vai dizer. Ela não vai falar no Brasil, mas sabemos que o Brasil usa muito mandioca. Vocês vão ouvir o que ela vai dizer. E ela diz então que veio obedientemente à minha mão, mas não pesava nada, literalmente nada. Assim que aquela mandioca tocou na minha mão, eu estava cercada por 10 homens, muito bem vestidos, assassinos de todas as raças, que começaram a me perseguir. Estes homens eram tão rápidos e ameaçadores como cães selvagens, vestidos com ternos de grife, marinho, cinza marinho, preto, mas com os rostos literais de lobos, ou cães. Estes homens, louvado seja Deus, meu Pai do céu. Ela diz que eles tinham, o rosto dele era cães e os pés também eram pés de cães. Olha. Estes homens eram tão rápidos e ameaçadores como cães selvagens, vestidos com ternos de grife, os rostos de lobos ou cães, peludo e rápido. A sua selvageria me deu asas de velocidade para eu escapar. E eu chorei para o Senhor, ajude-me, Senhor, ajude-me, Senhor. E ele fez, portanto, o Senhor ajudou-la. Eu corri por todo o mundo, por favor, ouça-me. Eu fui para a Itália, Peru, partes dos Estados Unidos da América e muitas outras nações. Eu me escondi em hotéis quando pude, agarrando sempre esta tal mandioca ou yuca. Onde quer que eu fosse, eu era caçada. Eu temia pela minha vida neste sonho. Sempre tive que gritar. Na verdade, gritei a Deus, como diz a Bíblia, a fim de ser salvo destes homens que pareciam capazes de me rastrear em qualquer lugar que eu ia. Eu só queria 10 segundos sozinha para examinar esta raiz. Deus parou do chão para mim, esta raiz que Deus preparou do chão para mim. Para estes homens estavam determinados a me matar e a tirar estas evidências de mim. Portanto, é assim, ela estava naquele campo, vê aquela raiz e ela reparou que aquela raiz não é igual às outras. Era muito leve, sabemos que a raiz da mandioca é pesada, aquela era leve e vocês não imaginam o que estava dentro daquela raiz. E ela diz então que aqueles homens estavam determinados a matá-la para tirar das mãos delas a evidência. Finalmente corri para a África e me enturmei com outras pessoas. Foi aí que eles ficaram confusos. Eu parecia as pessoas lá e eles não podiam me encontrar. Eu me escondia em um armazém e vi estes homens rosnando. Os seus eram cães que tinham que rosnar. Lá fora é o mercado lotado como cães em seus ternos, eles eram tão peludos e cruéis, mas ainda pareciam homens. Eu os vi de uma rachadura na porta do armazém onde eu estava escondida, mas eles não podiam me detectar entre todas as outras pessoas andando por aí. Frustrados por terem continuado a busca por um tempo, mas eventualmente pararam de rosnar, arrumaram as suas jaquetas e os seus ternos, os seus rostos se tornaram mais normais novamente como homens, todo o cabelo deles foi embora. Como? Não sei. Eles saíram e desistiram da busca. Ok. Tudo indica que, por causa disso tudo que vocês sabem muito bem o que é, os homens vão, aliás, eu já pus aí há um tempo atrás um vídeo do Obama dizendo que nós temos uma parte reptiliana no nosso cérebro e que nós temos que ter cuidado com aquela parte reptiliana no nosso cérebro. E então ela diz que quando ela se enturmou com mais pessoas, eles ficaram confusos porque era muita pessoa para rastrear e perderam
portanto perderam a pista dela. E aí então, quando eles viram que tinham-la perdido, eles deixaram de rosnar, estavam arrumando as suas jaquetas e tornaram-se outra vez como homens, o cabelo que eles tinham foi-se embora e eles saíram e desistiram da minha busca. Definitivamente eu vou ter que fazer a segunda parte, porque isto é muito grande, mas eu vejo por aqui uma parte muito importante agora. Ela diz assim, portanto, os homens foram-se embora. Tirei a raiz da minha bolsa de viagem e estava prestes a cortá-la, quando o topo desmoronou como poeira e eu vi nela muitas pragas e insetos. Tentei tocá-los, mas eles fizeram um barulho sinistro, como ossos de morto. Os bichos que estavam dentro daquela yuca ou daquela mandioca começaram a fazer um barulho de morto, como ossos de morto. Então eu peguei minha mão de volta daquele aviso. Não nos toque. Ele disse assim, os bichos disseram a ela, não nos toque e você vai se arrepender. I cannot believe that. Estes insetos de repente se decompuseram em letras do alfabeto. As cartas de um bloco de criança, eu vi as letras A e algumas outras letras saindo da yuca, multiplicando-se em talos como um buquê estranho. Eu vou terminar por aqui. Você não imagina o que é que isto ainda vai dar daqui. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, irmão Luísa, pelo amor de Deus, isso é muita areia para a minha caminhonete, isso não tem pés nem cabeça. Você que espera pela segunda parte que você vai ver se tem pés, cabeça, tronco e membros.